Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos ao penúltimo livro do Novo Testamento, penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. Talvez você que nunca tenha se apercebido disso, estranhe um pouco ter um livro de Judas e você pense, como é possível, uma vez que ele traiu Jesus? Então, a primeira coisa que nós precisamos conversar é, esse Judas não é o mesmo Judas que traiu Jesus. Existem vários personagens na Bíblia, no Novo Testamento, chamados de Judas. Existe o Judas Tadeu, que era um dos discípulos, existe o Judas que traiu Jesus, que era outro dos discípulos, e existe o Judas Barsabás, ou seja, filho de Sabás, e existe esse Judas que escreve a epístola, a penúltima epístola do Novo Testamento. Ele se apresenta nessa carta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Esse Judas que está escrevendo, ele é irmão de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, verso 3, um dos episódios, inclusive, que eu acho que deve ter doído muito na mente, no coração do nosso Senhor, porque a família de Jesus, nem mesmo os seus, criam nele. E os irmãos de Jesus, principalmente, pelo menos, Judas, que escreve essa epístola, e Tiago, que nós escrevemos, já falamos sobre a outra epístola, eles devem ter se convertido após a ressurreição de Jesus. Então, é bem provável que a conversão deles seja só após a ressurreição de Jesus. Por isso, Tiago se apresenta como servo de Jesus. Tiago foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. E Judas, não consta nenhuma proeminência dele na igreja de Jerusalém. Então, provavelmente, ele se apresenta de uma forma muito humilde como Tiago, como Judas, irmão de Tiago e não irmão de Jesus, para que ele não se valesse, para que ele não fizesse prevalecer nenhum merecimento por ser irmão carnal do Mestre, uma vez que durante a vida de Jesus na terra ele não o adorou e não o aceitou como tal. Marcos capítulo 6 verso 3 disse: não é este o carpinteiro, filho de Maria e de José, irmão de Tiago e de José, tinha um irmão também chamado José, e de Judas e de Simão? Não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, cita Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos por parte de Maria, obviamente, de Jesus. Uma vez que Jesus é filho de Deus e esses eram filhos de José com Maria. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Mas não existe nenhum outro tipo de proibição de que o seu esposo de que um esposo e uma esposa tivessem depois o seu casamento de uma forma normal. E ele ainda cita, e suas irmãs. Então, pelo menos 2. A verdade é que Maria teve vários filhos depois de Jesus, tá? Judas é um deles e provavelmente ele não foi discípulo de Jesus na época que ele estava aqui. Alguns argumentam que esse termo irmão ali é primo, na verdade. Então eles seriam primos de Jesus. Não é irmão. A palavra que está ali no grego é exatamente irmão. Existe outra palavra para primo. João Batista era primo de Jesus. Judas, Tiago, José e Simão e as irmãs que são citadas são irmãos de sangue de Jesus, ok? Então vamos lá. A data da epístola também é algo que nós devemos considerar. Alguns defendem que ela foi escrita antes de 2 Pedro. E por que essa referência? Porque a epístola de Judas e a segunda epístola de Pedro, elas têm muito conteúdo em comum. Na verdade, chega a haver uma citação quase que literal de alguns versículos. Então, é muito difícil, por exemplo, que eles estivessem simplesmente escrevendo sobre um assunto em comum e acabaram usando a mesma frase. Não se imagina isso. Também é muito difícil
que eles tivessem os dois copiados uma terceira epístola. Isso não faria o menor sentido, uma vez que tanto Pedro tinha gabarito suficiente para escrever sua própria epístola sem buscar em outra, e apesar do que alguns defendem que foi isso que ele fez em Judas, e Judas também poderia escrever de si mesmo. Mas o fato é que introduzir uma terceira epístola, os dois, apesar dele poder até ter sim se baseado numa terceira epístola, seria uma coincidência meio difícil de imaginar. Provavelmente, alguns defendem, e aí dariam a data para essa epístola de 65 depois de Cristo, 2 anos antes da carta de Pedro, que Pedro leu Judas e achou interessante também comentar sobre esse assunto. Por que alguns defendem isso? Apesar de Pedro ter a proeminência em relação a Judas, e a maioria defende, né, que seria mais fácil Judas copiar Pedro do que Pedro copiar Judas, mas Judas é uma carta menor, é uma carta mais direta, e normalmente quando alguém vai comentar sobre algo que leu, ele dá a sua própria explicação, além de dizer o que leu. Então normalmente as cópias, ou os comentários, que seria o caso, são maiores do que o original. Sendo assim, há uma boa chance de que Pedro tenha lido a carta de Judas e então resolvido falar sobre esse assunto também para outras igrejas de uma forma circular, uma vez que a carta de Judas, ela não é necessariamente uma carta circular, ela é uma carta muito pequena, muito curta, ainda que seja circular, muito curta. Uma última teoria vai dizer o contrário, que Judas leu a carta de Pedro e se sentiu necessitado a tratar isso para alguma igreja que ele estava inicialmente escrevendo. E a base para isso seria o próprio texto de Judas, porque o versículo 3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou da comum salvação entre nós, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, Judas diz: olha, eu ia escrever sobre outro assunto, eu ia falar sobre salvação, mas alguma coisa fez ele mudar de ideia e ver a necessidade de tratar o assunto de batalhar, de guerrear, de proteger a fé que foi dada aos santos das heresias que ele vai tratar. Então, pode ser que Judas tenha lido Pedro, e aí ele então sentiu necessidade de escrever diretamente também para um grupo pela qual ele já estava necessariamente antes escrevendo. Se for assim, então a carta não necessariamente precisa ser antes de 67, ou obrigatoriamente precisa ser depois de 67, né, depois que Pedro escreve e morre. Então ela poderia chegar já a anos bem adiantados, 80 depois de Cristo, talvez até mais. Nós não temos como ter certeza, mas é muito provável que a carta de Pedro fosse muito conhecida, inclusive uma das partes do livro de Judas, da carta de Judas, ele ainda vai dizer: lembrai-vos do que vos ensinaram os apóstolos. Então provavelmente Pedro também está incluído nisso aí. Então é difícil saber se foi antes ou depois. A partir de 65 é uma boa data. Se ele escreveu antes ou depois, nós só saberemos no céu. Mas é muito importante entender que elas sim, 2 Pedro e Judas, são interligados. O tema da epístola é: o cristão deve batalhar pelo Evangelho, deve lutar para permanecer no Evangelho e para guardar a verdade do Evangelho daqueles que tentam deturpar o Evangelho. Mais do que nunca, essa é uma carta muito atual, porque hoje nós temos líderes, pastores, famosões da internet que têm tentado deturpar, que têm tentado atualizar, que é a mesma coisa que deturpar, que têm tentado modificar, que têm tentado inovar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna. Jesus declarou que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passarão. Então, a Bíblia é um livro vivo, santo, verdadeiro, completo em si mesmo, que tem poder de transformar vidas. E ela é fora do tempo e ela é para todos os tempos. Ela não necessariamente era só para aquela situação, e ela não precisa e não deve ser aplicada diretamente, literalmente, ipsis literis, ou seja, ao pé da letra para hoje. O que nós temos que fazer é identificar aonde está a doutrina bíblica, ou seja, interpretar o texto, entender o que Deus está ensinando, o princípio que está ali, fiel e relatado, que é eterno, e trazer.
algumas práticas, quando são citadas na Bíblia, todas elas se remetem a um princípio, ou seja, a prática em si. Por exemplo, as mulheres não devem cortar o cabelo. Tem uma carta que diz isso. Essas práticas, elas se referem a um contexto que está ali, porque naquela região, mulheres serviam no templo como prostitutas cultuais e raspavam a sua cabeça, para que não se confundissem com as mulheres da igreja, com essas prostitutas cultuais. Então o apóstolo diz: não cortem o cabelo. Mas aí nós temos que entender o princípio por trás disso, e não necessariamente pegar uma prática e hoje fazer igual algumas igrejas que proíbem a mulher de cortar o cabelo. E qual seria o princípio? Nós devemos dar um bom testemunho e guardar da aparência do mal, nos livrar da aparência do mal. Então o princípio continua válido também para hoje. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Judas, ele vai trabalhar muito sobre isso, e ele vai dizer: olha, proteja, defenda a fé que foi entregue aos santos. O caráter dessa epístola, ela é mais explícito que da carta de Pedro, é mais direto, é mais estruturada de uma forma mais concisa, mais forte, e faz parte provavelmente do caráter de Judas, do estilo de Judas. Na verdade, é interessante que o estilo da carta de Judas parece com o estilo da carta de Tiago, que são irmãos. Então também não é de se estranhar que irmãos tenham algumas características em comum, inclusive no jeito de falar, ou no caso de escrever, tá? O escritor, ele não se classifica entre os apóstolos. Ele diz: olha, lembrai-vos, versículo 17, só tem um capítulo, então não preciso citar o capítulo, só tem um, são todos versículos do mesmo capítulo. Lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não se identifica como um apóstolo, tá? Ele vai trabalhar para combater uma heresia que provavelmente beirava muito o antinomismo. Antinomismo significa anti, contrário, ao nomos, à lei. Assim como João dizia que o pecado é anomia, ou seja, uma rebelião frontal contra Deus, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Assim também Judas vai trabalhar sobre essa questão do antinomismo, porque muito provavelmente a igreja estava sendo infiltrada com pessoas que se diziam servas de Deus, mas traziam todas aquelas questões que Pedro trabalhou de uma forma mais ampla, mas Judas trabalha de uma forma mais direta sobre a licenciosidade, libertinagem. Ele diz que, olha, homens estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Dá a impressão, então, que esse antinomismo, ele transformava a liberdade que agora nós temos em Cristo do pecado em licenciosidade, em direito de pecar. Olha, Jesus pagou o preço por todos os seus pecados, aqueles que você já cometeu, aqueles que hoje porventura você cometer e aqueles que você ainda vai cometer. Bom, se o preço está pago, pode pecar à vontade, porque Jesus já pagou o preço. Então não existe nenhum problema em pecar, porque até os pecados que eu ainda vou cometer estão o preço pago. Isso é você transformar uma verdade em mentira, é você deturpar o sentido daquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Aquele que foi alcançado por Jesus deve andar então como ele andou. Ele é Senhor e Mestre. Então isso não é uma liberdade para pecar. Essa heresia, ela é o contrário do legalismo, que é tudo pela lei, seguir à risca a lei. Paulo ainda vai dizer: nós somos libertos da lei, nós estamos agora na graça. Essa heresia vai dizer: então já que eu estou na graça, enfia o pé na jaca, faz o que quiser. Não existem padrões morais fixos, não existe nenhuma restrição, não existe nada. Você pode fazer o que você quiser, o que a sua carne desejar. Paulo diz que ele combate o mal que está nele. Então não é bem assim. Não existe essa liberdade de pecar. Existe a liberdade de tentar não pecar, porque nós somos escravos do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Nós nascemos com a natureza deturpada. Então agora, pela liberdade que Cristo nos dá, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então essa é a liberdade que temos. Em sua argumentação, Judas vai seguir então uma ordem de 2 Pedro, ou 2 Pedro vai seguir uma ordem de Judas, depende de quem usou quem como referência.
mas as ilustrações dele são mais acentuadas e mais fortes. Ele diz assim, 3 exemplos de castigo para as pessoas que se afastam da vontade de Deus. Ele cita primeiro o grupo que saiu do Egito, mas logo se debandou, não queria servir a Deus, fez falsos deuses para ele e foi destruído e não entrou na terra de Canaã. Ele cita os anjos, ele cita os próprios anjos que não conservaram a sua posição de autoridade. Judas vai citar o seu principado, e aí eles foram também jogados, derrubados do céu, e a partir daí eles foram expulsos do céu e vão ser condenados um dia ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. E ele cita também Sodoma e Gomorra, cidade que teve toda a condição de se arrepender, mas que o seu pecado incomodou a tal ponto Deus, que Deus falou, chega, para você, chega, e consumiu essa cidade. Então, em cada um desses casos, o castigo irrevogável de Deus, ele chegou de uma forma única, definitiva, e caiu sobre pessoas que tinham pecado abertamente, frontalmente contra Deus e sem desculpa. A natureza do erro é uma natureza do erro frontal. Ele chega a citar alguns rebeldes do Antigo Testamento, por exemplo, o caminho do sacrifício sem sangue, que era o caso de Caim, e o caminho de Balaão, ele vai citar também, que era a arrogância de uma fé inventada pelo homem, achando que poderia criar uma nova lei, uma nova fé e profetizar contra o próprio povo de Deus. E também os castigos, o pecado dos filhos de Coré, Na verdade, na última sessão de Judas, ele vai mudar então o nome de estes para vocês. E ele vai dizer, mas vocês, amados, mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que porventura possam estar duvidosos, e salvai alguns, tirem eles do fogo, tenham misericórdia com temor. Então, o que ele está dizendo? Ele vai dizer, primeiro, para você combater a apostasia, para você permanecer firme, lembre-se das palavras de Cristo dadas pelos apóstolos, versículo 17. Depois ele vai dizer, olha, se mantenham no amor e na oração, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. Se mantenham no amor e na oração e pela ação construtiva, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. E por fim, ele vai nos explicar que o amor e perdão que nós recebemos, o amor e perdão que nos foi de graça dados, foi muito caro para Deus, mas para nós é recebido pela fé, de uma forma maravilhosa, pela graça. Graça é um favor que nós não merecemos, pela misericórdia de Deus. Esse amor e perdão, eles implicam em uma ação de amar e perdoar também outros que ainda estejam em dúvida, que ainda estejam sendo levados por Satanás para o fogo. Ele diz, olha, a preservação da apostasia engloba socorrer outros dos erros que estão seguindo, para que a dúvida que eles têm não acabe levando eles ao desastre. Então ele diz, olha, tende misericórdia deles. Você recebeu misericórdia, você recebeu amor e perdão. E se você que está me ouvindo não entendeu ainda o amor e o perdão de Deus, entregue-se a Ele, prostre-se diante dEle, peça ao Senhor que o seu amor e perdão possa invadir a sua vida, e você vai experimentar vida eterna, vida abundante, a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, fazendo do seu coração morada. E você vai ver que existe muito mais do que nós poderíamos imaginar, e você vai conhecer aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aquele que prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você não conhece Jesus, pare neste minuto, entregue-se a Ele. Se você precisar de ajuda, entre em contato, eu vou ter o maior prazer de trabalhar, de estudar, de andar com você para fazer isso. E se você já conhece ao Senhor Jesus, amor e perdão
implica em misericórdia por aqueles que ainda não receberam amor e perdão. Implica numa atitude também de amar e perdoar, ou de levar amor e perdão para aqueles que ainda estão em dúvidas, que ainda estão caminhando para o fogo eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.